aí, galerinha, agora nós vamos para a questão 9. Nesse momento, quando chegamos nessa questão, nós começamos a trabalhar com a resolução de equações completas. E com certeza, alguns de vocês vão estranhar, puxa, ele colocou o método algébrico de completar quadrados, ele colocou o método de soma e produto, mas não colocou o método de Bhaskara. Por quê? Porque o método de Bhaskara, apesar de ser uma forma genérica, ou seja, por Bhaskara você consegue resolver qualquer equação do segundo grau, completas ou incompletas, tá? Na verdade, ele é um método que ele engessa o raciocínio. Por quê? É a aplicação de fórmula. Você vai lá, aplica a fórmula, tá? E dá uma falsa impressão de que por esse método você não precisa pensar. Na verdade, quando você trabalha com Bhaskara, você tem vários cálculos a fazer. E quanto maior a quantidade de cálculos, maior a chance de você errar, porque maior o número de ações que você resolva. Tá? E você não pensa, você não consegue refletir naquela equação. Se você coloca o método de completar quadrados e principalmente soma e produto, que é o meu método preferido, tá? Quando eu vou resolver uma equação do segundo grau, a primeira coisa que eu penso, dá para resolver por soma e produto? Eu vou lá e resolvo por soma e produto, tá? Você acaba refletindo naquela equação e sentindo melhor a equação. Consequentemente, você acaba se preparando melhor. Eu tenho alunos meus que quando acabam o nono ano, quando entra no ensino médio, é normal às vezes um professor do ensino médio virar para mim e falar assim, puxa Jefferson, professor de física, por exemplo, eu coloco uma equação do segundo grau na lousa, acabei de colocar, nem mal acabei de colocar, já tem aluno dando a solução. Por quê? Porque a gente procura primeiro trabalhar o raciocínio daquela equação, para depois sim você chegar num método que seja um método genérico, ou que seja um método que você aplica fórmulas simplesmente, tá? Então eu tenho aqui uma equação do segundo grau. X ao quadrado mais 22x mais 121 igual a zero. Duas maneiras para resolver. Completar quadrados, método algébrico e soma e produto. Existe o método geométrico também, tá? Mas eu não vou entrar no método geométrico aqui nesse momento, tá? Quando eu falo em x ao quadrado mais 22x mais 21, tá? O método geométrico, o método algébrico, ele me fala o seguinte, ó. Primeira coisa que eu tenho que fazer, eu isolo o coeficiente c, tá? O termo independente. O 121 que está somando, ele passa subtraindo. Isolei o termo independente. Depois que eu isolei o termo independente, eu tenho que pensar o seguinte, tá? Qual é o número, tá? Que somado, porque eu isolei o termo independente, eu vou obter uma equação do segundo grau, ou vou obter aqui, na verdade, uma expressão incompleta em C. Eu não tenho o termo independente. Aí eu tenho que pensar qual é o número que somado com esse termo independente, tá? Ou que somado, desculpe, com essa x ao quadrado mais 22x, vai transformar isso aqui num trinômio do quadrado perfeito. Coincidentemente aqui, esse número é o 121. Por quê? Como é que eu penso nesse número? Eu tenho aqui x ao quadrado mais 22x. Eu estou pensando, qual é o número que somado, tá? Eu tenho um número aqui, interrogação, que somado com x ao quadrado mais 22x vai resultar num trinômio do quadrado perfeito. Veja bem, para eu pensar nisso, em primeiro lugar eu tenho que pensar qual é o número que multiplicado por 2, tá? Vai dar o termo central, vai dar 22, tá? Bom, o número que somado com 2 vai dar 22 é o 11. Perfeito. Aí o que eu tenho que pensar? Qual é o número cuja raiz quadrada vai dar exatamente, tá? Esse número aqui que eu pensei. Qual é o número cuja raiz quadrada vai dar 11? Esse número é o 121, tá? Ou seja, o que eu tenho que pensar? A hora que eu isolo esse binômio, x ao quadrado mais 22x, eu tenho que transformar esse binômio num trinômio do quadrado perfeito. Para que eu faça isso, eu tenho que pensar o seguinte, tá? Qual é o número que multiplicado por 2 vai dar o termo central, ou vai dar esse elemento do binômio, tá? O número que multiplicado por 2 vai dar 22 é o 11. E depois eu tenho que pensar qual é o número cuja raiz quadrada dê justamente esse número pensado, tá? O número cuja raiz quadrada, tá, de 11 é o 121.
Portanto, eu vou transformar isso, tá, num trinômio do quadrado perfeito, somando, tá, esse binômio, somando a esse binômio o 121. Não é difícil, tá? Se você está vendo isso pela primeira vez, a gente vai ter outras questões aí que a gente vai resolver nesse método também e você vai conseguir completar. Agora, por uma questão de equilíbrio, tá? Uma equação de segundo grau, se você soma um lado ou subtrai, é como se você tivesse uma balança e colocando um peso ou tirando um peso. Essa balança vai desbalancear. Então, para que você faça o balanceamento, o que você faz no primeiro membro, você tem que fazer no segundo. Se eu somei 121 no primeiro, eu vou ter que somar 121 no segundo. E aí eu acabei caindo numa equação do segundo grau, cujo primeiro membro é um trinômio do quadrado perfeito. Como é que eu verifico se é um trinômio do quadrado perfeito? Em primeiro lugar, eu tiro a raiz quadrada do primeiro termo. A raiz quadrada de x ao quadrado é x. Depois, eu tiro a raiz quadrada do terceiro membro. A raiz quadrada de 121 é 11. Então eu pego essas duas raízes quadradas e multiplico por 2, ó. 2 vezes x vezes 11 dá 22x, que é exatamente o termo central. Então quando eu tiro a raiz quadrada do primeiro termo, quando eu tiro a raiz quadrada do terceiro termo e multiplico essas raízes por 2, a hora que eu multiplico por 2, se der o termo central, é um trinômio do quadrado perfeito. O que isso significa? Se é um trinômio do quadrado perfeito, eu posso fatorar esse trinômio. Ó. X ao quadrado mais 22x mais 121, eu posso fatorar esse trinômio. De que maneira? Eu pego essas duas soluções das raízes quadradas, essas duas raízes aqui, x e 11, e vou colocar no quadrado de uma soma. Por que quadrado de uma soma? Porque o termo central aqui é uma soma. Tá? Se eu resolver esse quadrado de uma soma, quadrado de x mais 11 é a mesma coisa que x ao quadrado mais 22x mais 121. Ó, quadrado do primeiro, x ao quadrado, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes 11 vezes x, 22x. Mais o quadrado do segundo. O quadrado de 11 é 121. Então, o que acontece? Uma vez que eu identifico o que é um trinômio do quadrado perfeito, eu vou escrever na forma fatorada. A forma fatorada, eu pego essas duas raízes quadradas e coloco no quadrado de uma soma, quando o termo central for uma soma, ou coloco no quadrado de uma diferença, quando o termo central for uma diferença, for uma subtração. Tá legal? Então, eu posso dizer que x ao quadrado mais 22x mais 121 é a mesma coisa do que o quadrado de x mais 11. Toda vez que eu tenho um número elevado ao quadrado, esse número é o produto dele por ele mesmo. Então, o quadrado de x mais 11 é x mais 11 vezes x mais 11, tá? Toda vez que eu tenho uma multiplicação que dê zero, para que uma multiplicação dê zero, ou o primeiro fator é zero, ou o segundo fator é zero. Aqui no caso, os dois fatores são x mais 11. Tá? Então, para que x mais 11 seja igual a zero, o 11 que está somando passa subtraindo, eu tenho que isso aqui é igual a x menos 11. Ou seja, o menos 11 é a solução do problema. Só que reparem que eu tenho dois valores de x aqui. Eu tenho um x e outro x. Então, eu posso dizer que essa solução tem duas raízes, duas soluções reais iguais, o menos 11 e o menos 11. Então, a solução é menos 11 e menos 11. Duas raízes reais iguais, a solução seria o item A. Ou então, eu posso pensar, né? O quadrado de x mais 11 é igual a zero. Eu vou tirar esse quadrado daqui. Para eu tirar um quadrado, eu coloco dentro de uma raiz quadrada. Né? Então, a hora que eu coloco dentro de uma raiz quadrada, eu posso simplificar esse quadrado com esse, tá? Isso aqui vai ficar x mais 11. Só que por uma questão de balanceamento, o que eu faço no primeiro membro, eu faço no segundo. Tá legal? Então, o que acontece? O que eu fiz no primeiro, eu faço no segundo, coloco raiz quadrada de um lado, raiz quadrada do outro. Eu tenho que x mais, ó, esse quadrado com esse quadrado se anulam. A raiz quadrada de zero é zero. X mais 11 é igual a zero. X é igual a menos 11. E eu acabo resolvendo essa equação. É uma maneira legal você resolver pelo método algébrico de completar quadrados, tá legal? É aquilo que eu falo, tudo é uma questão de treino. Às vezes as pessoas mais imediatistas, elas podem falar assim, ah não, eu coloco Bhaskara porque resolve tudo. Calma,
Se você pensar, começar a treinar o seu raciocínio para pensar a equação, você vai ver que pensar a equação é muito mais rápido de resolver. É uma questão de treino. Bom, agora nós vamos para a minha preferida. Tá? A minha preferida é soma e produto. Por quê? Por que é a minha preferida? A gente consegue comprovar, conforme a gente vai trabalhando com os alunos, que quando a gente não engessa o raciocínio, a gente começa a fazer o aluno pensar, chega a determinado momento que o aluno olha para a equação, ele acaba resolvendo mentalmente muito rapidamente, tá? Se torna uma coisa automática. Quando o aluno chega no ensino médio, às vezes o professor do ensino médio fala para mim, poxa Jefferson, olha, eu coloco uma equação, tá? Professor de física, por exemplo, do primeiro ano, eu coloco uma equação na lousa, eu acabei de colocar, já tem aluno falando a solução. Por quê? Porque existem equações que você consegue rapidamente resolver por soma e produto. O que diz a soma e produto? Ela diz o seguinte, que na soma e produto eu tenho que pensar em dois números, ó, x' e x2', que vão ser a solução, cujo o produto seja, né, aqui é produto e aqui é soma, né, cujo produto, aqui é produto, aqui é soma, né, cujo produto seja C sobre A e cuja soma seja o oposto de B sobre A. Tá? Eu costumo sempre pedir para os alunos começarem pela multiplicação. Porque quando você fala em soma de dois números, você tem infinitos números para chegar nessa soma. Quando você fala em produto, tabuada, você vai ter uma quantidade limitada para pensar. Tá? Você não é infinito, é finito essa quantidade de opções, tá bom? Então o que acontece? Eu vou pensar em produto, ó, dois números cujo produto seja C sobre A. Nesse caso, o C é 121 e o A é 1. Então, dois números cujo produto seja 121 sobre 1, o produto vai ser 121. Tá? E cuja soma seja o oposto, quando a gente fala em oposto, a gente fala em menos, né? O oposto de B sobre A. Ou seja, o oposto, o B é 22 e o A é 1, o oposto de 22 sobre 1, isso aqui dá menos 22. E aí você começa a pensar em tabuada do 1, do 2, do 3, tá? Obviamente que você tem que ter uma habilidade um pouquinho legal de tabuada aqui nesse caso, tá? Mas se você for pensar, tá? Dois números cuja multiplicação seja 121 e cuja soma seja menos 22, não é difícil você chegar na solução menos 11, ó. Menos 11 vezes menos 11, menos com menos dá mais, 121. Menos 11, menos 22. Ah, professor, eu acho difícil essa. Eu ouço isso direto em sala de aula, tá? Difícil se você não treinar. A matemática, ela sempre parece complexa, parece difícil, mas como ela é lógica, como ela é óbvia, se você começa a domar o seu raciocínio, a treinar, a capacitar o seu raciocínio, isso começa a se tornar algo automático. Então, os alunos que insistem em fazer por soma e produto, chega uma hora que isso acaba se tornando tão automático que eles olham para a equação e eles já conseguem chegar à solução. É condicionamento. Como um condicionamento físico, você tem o condicionamento mental. A hora que você vai condicionando o seu raciocínio, é esse tipo de solução, tá? Esse tipo de resolução que é muito rápida. Olha a quantidade de cálculos aqui. Se você entra em Bhaskara, a quantidade de cálculos que você teria. Aqui, você resolve de uma maneira muito mais rápida. Tá legal? A gente vai passar por outros exercícios aí, outras questões, onde a gente vai poder treinar essas habilidades, principalmente soma e produto. Tá legal? Vamos ter vários aí pra gente treinar. Tá bom? Então, galerinha, vamos carregar agora a questão 10? Então, carrega a questão 10. Vamos lá. É nóis. Carrega lá. É nóis. Vamos lá.